aos nossos bispos com respeito. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Nós não podemos ser de maneira nenhuma uma confraria de água benta. Nós temos que ser pessoas de ação para a frente. Nós temos que falar às autoridades, porque fiquei sabendo de uma coisa. Se a autoridade não está com a justiça e com a verdade, não tem autoridade. Desculpe-me, Sr. Presidente da Câmara, desculpe-me. Senhor, desculpe-me. Não me leve preso, não me leve preso. Não me leve para a cadeia, por enquanto. Mas é que nós temos que ser humildes. A humildade é a porta. Não há outra. Mortos, aparentemente mortos. Olha, o grão de trigo morreu. E depois, tanta flor, tanto fruto, tanta vida. Os que vão colher, os que veem o fruto, os que o colhem, os que se alimentam dele, os que passam, os que dividam desse fruto. Caiu quase e não isso tudo, a morte. A morte! Gosto desta morte porque espalha a vida. Um brutal acidente de viação em São Martinho do Campo, a 14 de julho de 1956, emudecia esta voz incômoda do profeta dos Tugúrios. Gosto desta morte porque espalha a vida. 6h05 da manhã de 16 de julho de 1956, o relógio que lhe marcara o nascimento 69 anos antes assinalava-lhe agora a morte implacável. Uma notícia especialmente trágica para o povo que nele acreditava. E uma saudade hoje revivida por aqueles que com ele privaram e são hoje memória da sua audácia incontida. Em 23 de outubro de 1887, na casa do bairro, na freguesia Galegos, concelho de Penafiel, nasce Américo Monteiro de Aguiar, fundador da Obra da Rua, do Património dos Pobres e do Calvário para doentes incuráveis. O Sr. Ramiro é sobrinho do Padre Américo. Direto. E foi aqui nesta casa que o Padre Américo nasceu. Nasceu sim. Recorda-se naturalmente dele. Recordo-me muito dele. Recordo dele de viagens que ele veio de cá. E depois... Depois de conheci verdadeiramente foi quando entrei em 1943, me convidou para ir para a obra dele. Foi dos primeiros habitantes da... Fui eu primeiro. Como é que foram esses primeiros anos? Primeiro ano foi uma sensação grande. É que eu mudei completamente a minha vida. Posso dizer que passei uma vida de ermitão. Naquela casa? Naquela casa. Ela estava desabitada. Que memória é que guarda do Padre Américo? Do seu tio? Uma coisa grande. Não sei, não posso explicar. Gostei tanto dele como fosse o meu pai. Como o meu pai mesmo. Vivi com ele, tive muitas saudades dele. Ainda hoje tenho. A senhora Drusila é uma das sobrinhas mais velhas do Padre Américo. É verdade, sou sobrinha e afilhada dele.
Posso saber que memória é que a sobrinha do Padre Américo guarda dele? Guardo uma das melhores, aquela que se guarda por um momento muito querido, que era muito meu amigo quando eu era pequenina, que depois esteve muito tempo sem me ver e escreveu ao meu pai dizendo que queria que eu viesse cá passar uns dias para me ver. É que estou com muita vontade de a ver, dizia ele na carta. E foi nessa altura que eu o vi, que o conheci, que eu já nem me lembrava dele. Quando era pequenininha via-o, mas depois esvaneceu-se a figura dele. Só aos 8 anos é que eu o vi outra vez. Porque ele estava em África quando eu nasci e foi meu padrinho, não é? E depois havia muitas recordações, muita coisa, tal. E depois houve uma separação, quer dizer, eu fui viver, a minha avó morreu, e eu fui viver com o meu pai e a minha madrasta para Lessa da Palmeira, e ele estava em África e tal, depois veio cá, veio para aqui, para a casa já não era a avó tinha morrido, era o avô, tinha eu 8 anos, e então ele escreveu ao meu pai para eu vir cá passar uns dias, porque tinha muita vontade de me ver. Então é que eu fiquei a conhecer o padrinho, porque eu não me lembrava já da cara do padrinho. Ele foi seu amigo e amigo de muita gente, de muita outra gente. Muita outra gente. Mas meu era muito. Como de todos. Não sei de quem é que ele fosse inimigo. Não sei dizer de ninguém de quem ele fosse inimigo. Era amigo de toda a gente. E muito bom. Muito bondoso. Justiça, acima de tudo. Para ele, justiça era assim. Justiça. Não deve ser assim, não deve ser assim. Deve ser assim, deve ser assim. Era o lema dele. Era um homem forte. Era. Tinha uma personalidade vincada. Que ele dissesse, quando dissesse não, era não mesmo. Foi pena ele ter ido tão cedo. De qualquer maneira, acho que se não fosse aquele desastre, ele já não estaria cá também. Ele morreu com 69 anos. Vai fazer 30. E vai fazer 100 que nasceu. É, para o ano. Gostava de o voltar a ver. Oh, quem me dera. Todos os dias rezo. Mas não rezo para a alma dele. Rezo para ele pedir a Deus Nosso Senhor por mim. Porque ele não precisa que rezem pela alma. Quem faz o que ele fez, quem fez o que ele fez, não precisa que lhe rezem pela alma, julgo eu. Nós é que precisamos das orações dele. É muito difícil, meus senhores, é muito difícil implantar no mundo uma coisa nova. As situações criadas pesam muito, a rotinice tem muita força e muitas vezes confunde-se consciência com estômago e isso então é um desastre. Vamos compreendendo a maravilha da televisão. Coisas tão boas que a ciência tem no seu seio, mas que é preciso uma força grande para não destrambilhar as coisas guardadas no seio da natureza. Primeiro o decálogo, depois a ciência. A Sofia das pessoas mais antigas desta casa. Quando é que conheceu o Padre Américo? Conheci-o em Coimbra. Como é que foi? Como é que foi esse encontro? Vi lá e nunca falei com ele. Ouvi falar no seminário de Coimbra. A falar que estava já cá, que tinha comprado a casa velha e que estava já cá com uns 30 rapazes. Okay. E depois, veio atrás dele, foi? Não, e depois fui para... Depois estava em casa. E vi no jornal depois o Gaiato, caiu por acaso. Eu nem tinha o jornal do Gaiato, mas vi no consultório do médico um jornal do Gaiato que dizia que precisava de 2 senhoras para cá. E que o que oferecia era a pobreza evangélica, que era paga. E veio? E depois escrevi para cá, eu estava no Brasil nessa altura. Uhum. Escrevi para cá, quem me respondeu foi o Sr. Padre Adriano. Que o Sr. Padre Adriano conhecia eu. E veio, E ficou disse por que aqui? podia vir e fiquei. Vim só assim, por vir.
quase não trouxe roupa nem nada, vinha para mim, depois fiquei. Depois o pai Américo foi ao Alcobaça e levou-me então lá, fui então lá à casa e trouxe a roupa. E ficou e gostou de ficar? Bem, uns dias bons, outros dias maus. Isto é Se assim. lhe perguntasse hoje, passados esses anos todos, o que é que pensa do Padre Américo? Bem, penso que é uma pessoa toda dedicada aos pobres e às crianças. Uma pessoa cheia de caridade para com todos. Tem saudades dele? É, sim. Tive 7 anos com ele, Aqui? sim. Ele, entretanto, partiu. E então, acho que partiu. É assim. O Padre Carlos recebeu das mãos da obra da rua a missão de continuar o trabalho do Padre Américo. O que é que isso foi para si? Bem, estamos a volver 30 anos para trás, pois naquela altura foi um susto terrível, porquanto eu era um rapaz com 2 anos de padre, sem experiência nenhuma de vida, e ficar com uma responsabilidade tamanha, pois francamente assustou-me muito mesmo. Deu-me conforto, pois a nossa fé já estava, porque o Senhor ao fim e ao cabo era responsável por aquela responsabilidade que me entregava nas mãos. E tive realmente atrás de mim 2 costas muito largas e muito fortes, que foram aqui pertinho o Dr. Avelino Soares, um companheiro de escola do Pai Américo, um homem da mesma idade que o Pai Américo, padre, com muita experiência, com um grande senso da vida, profundamente conhecedor da nossa obra, do pensamento do Pai Américo, e com todo aquele peso dos anos que eu não tinha, não é? Nessa altura eu ambicionava ter cabelos brancos e estar do que agora ao contrário a gente queria ter. E foi o Sr. Dom António, Bispo do Porto, que foi realmente um pai, quem eu experimentei talvez uma faceta que não será assim muito comum e muito multiplicada por outras experiências, não é? Porque foi realmente, ele sentiu que a obra da rua tinha ficado num momento difícil e que ela era depositária de uma grande confiança e que representava para a Igreja um grande valor de testemunho e que era preciso, pois, dar força àqueles que traziam agora sobre si o testemunho, não é? E que eram muito frágeis para isso, não é? Humanamente fragilíssimos. E, portanto, foi realmente, eu naquela altura tive o Sr. Bispo do Porto quase às minhas ordens, sempre que era preciso e que eu lhe batia à porta, ele estava sempre disponível. Isso foi para mim uma força extraordinária. Envolvidos 30 anos, a obra da rua permanece, continua, o Padre Américo permanece, continua aqui? Continua. Eu gosto sempre, até quando se pensa nisso e se fala nisso, de citar aquele exemplo de um pároco do Alentejo que quando aqui vem-nos cumprimentar e depois diz, agora vou encontrar com o Padre Américo por aí, vai dar uma volta pelas ruas aqui, pela aldeia, pela quinta, pelas oficinas, contacto com os rapazes, não é? Vai ao encontro do Pai Américo presente no espírito no seu espírito e presente, portanto, neste ar que se respira aqui, não é? Penso que sim, penso que Deus nos ajudou e que realmente que a obra hoje ainda é fiel ao pensamento do seu fundador. Não é? Lupricínio, de onde é que tu és natural? De Angola, E vieste para a Casa do Gaiato aqui em Portugal? sim. Porquê? Porque eu não tinha pai nem mãe, não podia estar sozinho, o patrão mandou para aqui. Já ouviste falar no Padre Américo? Já. O que é que tu pensas dele? Penso dele um fundador, um grande homem. Por sorte dele, muitas crianças estarem a passar fome e ele mandou-os para aqui. Penso dele que foi um bom homem, um homem de fé. Eu acho que foi um grande homem, né? Que fez esta casa, que pensou naqueles que tinham mais dificuldade em recorrer à vida, né? E acho que para mim foi um grande homem que apareceu.